inimigo morra? Não, eu pelo menos. Espera um pouquinho, Maria, para esse momento vai ficar rodando? Geral. Geral? Ah, sim. É possível? Sim. Tomar remédio e esperar que o outro morra. Quem vai morrer? Não, mas acontece. Para um pouquinho, Maria. Eu vou morrer. Para um pouquinho. Quem vai morrer é? Sou eu. Então, se você tem ódio, esperando que o outro seja atingido pelo teu ódio, quem vai morrer? Quem vai morrer? Você, né? Você consegue trair alguém? Você consegue, o marido consegue trair a mulher consegue trair o marido? Sim. Ah, sim, entendi. Entendeu, né, mãe? Trai assim mesmo. Eita, danada, né? Danou-se. Ei, meu padrinho, Marcinho, irmão Batista, né? É, né? Então, você traiu meu marido? Você traiu minha mulher? Não. Você consegue trair a si mesmo. Entendeu, Maria? Então, não crie família ou não monte família para ser amada, viu? Eu amo meu filhinho, carrego o bichinho aqui na barriga, né? 9 meses o cara não sai, aí eu tenho que dar mamar pro cara, cuidar, chupar o cocô dele, o xixi, dar comida em hora certa, dou toda a dedicação e o cara cresce, não tem nada aqui de gratidão comigo, né? Ame de forma incondicional, Maria. O que você está falando de amor é o amor comércio, o amor troca, barganha. E vou dizer uma coisa para você: o amor que você espera na família, saiba, daqui por diante, você nunca terá. Nunca, nem você e nem ninguém. Porque o amor barganha, vai te decepcionar ou te frustrar. Todo instante. Agora, o que você pode fazer aqui, Maria, é preparar-se para não cobrar nada de ninguém e não espere nada de ninguém. A sua felicidade não vai depender do seu marido nem dos seus filhos, nem do padre, nem do médium, nem do pastor, nem do Cristo, nem de Deus. Vai depender apenas de você. Então, se você quer que eu fale de amor, eu vou falar de amor, o seu amor. E se você ama de forma incondicional, você não tem nada que reclamar. Falta alguma coisa em casa? Não. Isso eu falei. Tanto é que os meus filhos caminham para as obras técnicas. Até porque eu pude dar para eles, eu sei. Depois, a gente está unido, mas eles têm a direção deles, a gente vai orientando. Unidos, porém separados, A né? gente vai orientando. Unidos, porém separados. Você vai ter problema com suas noras? Não, né? Tem problema com a sua sogra? Não. Amanhã tem dos motos, já morreu. Eu pego lá no fundo. Geralmente as notas estão bem com o sogro, né? Então, eu coloquei o nome dele ali, ele morreu, então o nome para mim. Peraí. Amanhã você vai lá. Primeiro nome. Amanhã você vai ver ou vai acender uma velhinha para ele. Não? Aqui, ó. Uma prece, você vai fazer? Aqui, ó. Já fez? Sempre faço. Vai com a sogra? A sogra mora praticamente no meu lugar. Não faz uma prece para ela. Faço. Eu gosto dela. E do jeito nosso, das duas casas todas, eu rebolar e faz para a gente. Olha que bacana esse autotime. As duas câmeras. Semelhante se atrás, né, Maria? Sim. Não tem nada de errado, está tudo certo aqui. Então, Maria, voltando à questão do amor, de família, doe sem esperar nada de ninguém, nem da própria sogra. Os seus problemas não são o seu marido que criou, nem será os seus filhos. Vão ser filhos. Nem é a Dilma, nem é o Lula.
Deus é você. A crise é você que estabelece. Deus não é o padre, não é a macumba, não é a boa cumba, não é nada disso. Maria, o que você veio fazer aqui? Olha, esse lado espiritismo, assim, eu gosto. Mas o que você veio fazer aqui? Aqui tem espírito? Não, eu sou espírita, eu sou católica. Ou uma coisa ou outra. Eu não vou para o católica pela família, criada, né? Depois Mas eu você fica muito velho. esse lado falando, tem muita gente tem vida após a morte. Muita gente não acredita nisso. Eu acredito, eu acho. Maria, amanhã é dia dos mortos, né? Os mortos morreram, né? Não, eu não. Por que você vai se lembrar da sua? Eu falei que eu não vou. O que você vai fazer para essa coisa? Eles necessitam disso no final, sabe? É, você não necessita disso, você deveria se novela. Então, vai, você falou. Obrigado. Vamos aprender, então. Mas por quê? É pelo. Só porque eu falei? Não, não é pela luz. Eu acabei de falar. Será que a luz que ele precisa é aquilo? Ou ele precisa de conhecimento? De entendimento? Sim. Saber que ele não morreu? Muita gente não sabe que ele morreu, né? E continua perturbando os outros achando que está vivo, né? Nasceu onde, Maria? Ouviu. São Paulo, perto do Paraná. Seu marido nasceu onde? São Bernardo. Ah, vizinho do Lula. Perto do Lewandowski, né? O que é isso? Qual que é essa expressão que você fez? Eu estava respirando, estava parado. Algo de angustiano, né? Travado na garganta. Não, meu marido chegou a ser militante, né? E depois ele se arrependeu, né? Deixou de ser militante para ser militar, né? Não entenderam a questão do amor que a Maria quis falar, que é o amor da família? E que vocês não esperem nada nem de pai, nem de mãe, nem de filho. Esperem nada. Filho é muito bom, nos enche os olhos, mas ele não são nossos, né? Ele é do mundo. É do mundo, né? Os filhos são das noras e os filhos são da nora e as filhas do genro. Tem nada a ver que sogra aqui se meter lá na casa do filho, não. Se a sogra tiver juízo, não se meteria, e esse clima aqui de sogras se metendo na casa de filho, não existiria. Amanhã é dia dos mortos, muitas noras iam visitar o túmulo das sogras. Porque elas se meteram em vida, amanhã não recebe a visita da nora querida. É só entender isso, que os filhos não são dela, os filhos é do mundo. Ah, mas eu vou ter filho porque eu vou envelhecer e meu filho vai me auxiliar. Quem disse que filho é para ser babado de graça? Bacana. Vamos postura. Como é que é? Vai nadar, 28 anos, agora está em Petrópolis, é eu e minha mulher. Agora vai fazer 2 anos que eu vim aqui, eu tenho que essa na cama agora que começou a sair. Sua esposa. O seu filho Então, tem que ela estar fica nervosa por causa do seu marido. Os filhos
Depois ela cozinhava bem, né? Fazia churrasco, aquelas coisas, tu sabe que estava aqui. Entende? Então eles estão fazendo a vida deles. E tem que fazer mesmo. Ele era jardiola. Tem que fazer mesmo. Diga aí. Eu queria falar sobre os atendimentos das sextas-feiras aqui com a Maria. Nós estamos atendendo uma média de 60 a 70 pessoas. Espera só um pouquinho, nós vamos entrar nesse Queria vamos dar uma volta aqui, né? Deixa eu levar a exaustão aqui o tema do nosso amigo. Maria daqui a pouquinho aqui também. Então, você não espere nada, filha, dos seus filhos, do seu marido, da sua sogra, do seu sogro, do seu pai, da sua mãe. Freud fez um trabalho extraordinário de investigação na questão das feridas que nós sofremos quando somos crianças pelos nossos pais. O Espiritismo faz um trabalho extraordinário quando nos mostra as feridas das rejeições que nós criamos a nossos filhos quando nós concebemos e não temos certeza do papel que vamos fazer, ou nos arrependemos do papel que iremos executar. E rejeitamos nossos filhos no útero, outros chega ao ponto de introduzir uma máquina mortífera de trituração de carne no útero, destruir o corpo do seu filho, né? E nós achamos que tudo isso aqui é muito belo, né? Fantástico. Nós achamos que ter uma noitada aqui de prazeres irresponsáveis, e quando contamos aqui um processo de gravidez, nós matamos os nossos herdeiros com uma dose química de veneno, hormônio, né? A pílula do dia seguinte. Nós queremos ter uma família extraordinária aqui. O marido, quando chega em casa, faz um bom negócio, em vez de chegar em casa, abraçar a mulher e os filhos, fizer uma prece de agradecimento do bom resultado do seu trabalho, passa primeiro para o bar e vai comemorar com os amigos, e enche a cara lá, ou faz a sua terapia com o John Walker, ou Cavalo Branco, né? Ou passa no boteco, toma lá um Humberto Barreiro, vai lá para o 51, uma boa ideia, ou uma brama, uma geladinha, né? Ou uma breja que fala, né? Ou uma loira gelada. E querem, a família é tão desprezada, tão prostituída, né? E nós queremos aqui uma família extraordinária. E vou levar um dado para os senhores aqui. Esses dias eu tive, minha mulher estava nos Estados Unidos e com a minha filha. Acabou, com essa mudança do dólar, acabou. Ela gastou mais do que devia. Então o saldo do cartão de crédito foi a zero. Um dia antes ela voltar, me liga e disse, olha, vou verificar agora, não tem mais saldo no meu cartão. Vou falar com o gerente. Eu disse para ele, você me arruma isso. Ele disse, eu vou falar com o meu superior, e realmente arrumou. Mas enquanto isso, me comprometi com ele. Me comprometi comigo de rezar por sua quinta geração passada e até a sua quinta geração futura. Você deve estar me perguntando, né? Por que é a sua quinta geração passada? Porque eu carrego em mim a carga da minha quinta geração para trás. São os meus antepassados. E aqui eu tomo postura a interferir na minha quinta geração futura. Vamos fazer isso aqui da religião? Vamos, né? Então, os senhores acham que o futuro da humanidade, da família humana, está na mão das mulheres cristãs? Quem acha isso? Quem acha isso? Que está na mão dos homens cristãos? Não? Nós queremos uma humanidade mais perfeita, diz os livros, falsos profecias, mas que
a família humana do futuro será a melhor. Mas com o quê? Com essa carga genética que vocês têm aqui? A mulherada bebe mais hoje do que os homens. Droga correndo solto. Prostituição geral. Como é que vocês vão construir isso aqui no futuro? Se sua carga genética está totalmente contaminada. Mas se Deus quiser, tudo vai ser feito, né? Conversa, filho. Tu matou teu filho, induziu a matar o seu próprio neto. Quantas mães, para ajudar o futuro da filha, manda ou financia a morte do próprio neto? Leva lá na clínica sanital, toma aquilo, isso, aqui mais, e com uma placa chamada modernista. Você acha que você vai ter condições de sua genética se aproveitar para a família do futuro? Mas existe um projeto de construção da família do futuro. Onde é que estamos vivendo isso? Alguém tem ideia? Bem distante ainda. Aonde? Não, senhora. Está sendo em construção. Aqui do século passado, vem se construindo isso. E ele hoje está em plena construção. Então, as mulheres cristãs não serão as mamães da sociedade futura. Como é que vocês perderam? Quando vocês se meteram nessa encrenca de igualdade. Eu posso comer, beber, tomar todas, farrar, dormir com quem quiser. Vocês perderam isso. Sabe quem está isso aqui? Com as mulheres muçulmanas. Não são vocês cristãs. Não somos nós cristãos. Porque não, a religião serve como esteio, filtro. Não pode contaminar os seus genes com álcool, nem com droga. Não pode contaminar o seu perispírito com a prostituição. E a valorização da família. Agora aqui, nós entramos aqui numa roda de posição de quê? O grande processo hoje é a destruição da família. Desde os telejornais até as revistas em quadrinhos. E os filhos ainda têm a coragem de dizer assim: ih, pai, mãe, para de ser quadrada. Você está velho. Você está velho. Você está velho, você está ultrapassado. Está ultrapassado. Vai, filho. Vai, filho, continua. Mas eu também não posso me esquivar da responsabilidade, porque isso aqui mundo também foi porque eu me consumi. Pela minha falta de freio, de visão, de consciência, de posicionamento. Entendeu, Zé? Entendeu, né? Então, ó, quer cuidar bem dos seus filhos? Cuide. Traga para ele as coisas mais simples. Pezinho no chão. Tem netos aqui? Não. Mas vai ter logo mais netos? Logo mais você vai ter netos. Então, quando chegar no Natal, o nascimento do Cristo não é comemoração do presente para os filhinhos, né, os netinhos, né? Tem que ensinar os bebezinhos. O nascimento do Cristo é os pais estarem presentes, não é os filhos ganharem presente. Entendeu, Zé? Agora, geralmente no Natal, os pais podem estar com o corpo presente, mas a alma ausente, porque já entornou toda. Geralmente eu não compro água de coco nem água mineral, mas eu compro engradado de breja. E vou ser feliz.
Não. O que é? De fruta? Tritura, menina. Ah, não, eu vou ovo espremo, Tritura. faço no liquidificador um pouquinho, É tritura. maracujá. Vai embora. Nem meus filhos desde pequenos, não comprava açúcar caixinha, quando tem muito açúcar, só foi açúcar natural. Eu tenho uma filha vegetariana, Por que vegetariano? porque ela optou, porque ela estava vindo na estrada, ela viu uma sombra, desviou, era um museu, ela só estava pensando em ser vegetariana. E o de trás atropelou o bezerro. A partir desse dia, falou, eu virei vegetariana. Ela chorou tanto No caso do nosso homem. pela dó do bezerro. Mas será que ela foi verificar a sua condição humana? O que faz você lembrar das coisas? O seu cérebro funcionar? Sinapses dos neurônios. Ah, precisava sacar. Mas eu estou pensando assim nela, entendeu? Exatamente, né? Olha, meninada, quem quiser entrar na linha da esquizofrenia, entre. Mas saiba que eu não vou comer carne. Você não come carne porque você não entendeu o papel da carne no seu organismo. Lembre-se que essa aglomeração de pessoas num único núcleo, essa grande massa urbana, é de menos de um século, hein? E o nosso organismo não toca em um século. Nosso organismo é de caçador, consumo de carne, e a carne faz parte da conservação do funcionamento cerebral. Existe um aminoácido que faz com que as sinapses funcionem em perfeição. Sem este aminoácido, você torna-se esquecido, torna-se cansado, sua mente não produz, sonolento. Você acha que come carne porque quer? Então, a sombra do bezerro deveria levar a outra reflexão. Não a rejeição, não a fuga. Não fala não, deixa que ela passe pela dor e aprenda. Ela é muito. Minha filha é muito bonita. É o quê? Minha filha tem uma virtude, ela é muito que eu por ela, pelo estudo, por tudo, ela é uma menina inteligente. Ela sabe. Se fosse tão inteligente, não tomaria essa postura. Não tomaria essa postura. Vou conversar. Né? Sua filha também quer, quando morrer, quer ser queimada ou quer ser enterrada? Até aí a gente não ainda não. Você, qual é a sua postura? Qual é a sua posição? Eu quero ser queimada. Queimada por quê? Para não ter o desprazer de ver os bichinhos se banqueteando, os banquetes no peito. É isso, né? Medo de ver os velhos, fazendo onda na barriga, né? E os gases surgindo, e aquela lambança toda, a alegria, né? É tudo rápido, né? Apertou o botão, queimou, acabou, né? Filha, você mora aqui em Piruí? Aqui tem corpo de bombeiro, não? Leva o número do corpo de bombeiro com você, viu? Leva o número? Leve ou prepare o caminho para ir para o mar. Na hora que apertar o botão, se você não tiver, se a sua consciência for apenas esta, tu está frito. Está frito. A gente está aprendendo todos os dias, né? Entendendo o quê? A evolução. É modismo, eu não quero passar pela experiência. Eu tenho medo de mim, porque eu tenho medo dos vermes me comer. Não tem nenhuma coisa, moça. Quantos quilos tu pesa? 70. 70 quilos aí, tu conseguiu 70 quilos como? Sim. Muitos bifão, né, velho? Bifão, franguinho gordinho, né? Mas
passarinhos, Adoro. os peixes saborosos, né? Bacana. Você não tem o direito de comer os outros bichos. Os bichos podem comer tudo, não. Aí eu quero. É egoísmo. Pode devorar um bicho. Mas o velho vizinho não pode devorar tudo. Faz parte, né? Ela faz parte do que tem lá. Faz parte da aranha, põe a teia, vai o pernilongo, né? Não quer acabar com tudo isso, quer queimar. Tá alimentando o bichinho, né? Não deixe, filho. Deixa fazer onda na barriga. Né? E outros tipos, né? O suco cara velho, né? Não, filho. Essa é a lei. Essa é a lei. Agora quer eliminar, cortar, queimar a etapa, tá? Simplesmente o modismo. Se você tiver aqui consciência, né? O meu corpo já sofreu tanta interferência de antibióticos, muitos medicamentos, meu corpo já desenvolveu bactérias muito resistentes, e para a espécie humana, o meu corpo, se for para a natureza do jeito que está, será uma ameaça para a vida futura. E aqui sim, eu tenho consciência disso e cedo o meu corpo para, ao bem ou em nome do sanitarismo humano, eu permito que ele seja esterilizado, queimado, incinerado. Aqui o professor. Mas porque eu não quero ver os velhos de mim comer, alto lá, bacana. Alto lá. Consciência outra. Se é para a raça humana, se é para matar os focos de bactérias, de vírus, bacana. Agora, se é simplesmente porque eu não quero ver os tapuru fazer onda na minha barra, ciência, eu vou ficar assistindo. Falou, bacana. Ali tem mais um pouquinho. Para a direita, para a esquerda, alguma coisa. Pode até pedir demais, né? Tá. Entendeu, filho? Isso aqui é bate-papo em família. Mas eu não quero nem saber. Aperta o botão. Não é mesmo? Alguma outra pergunta além de amor e família? Larson, você está falando em comida? Oi? Você está falando em comida? Quiser tomar a sua carteirinha, tá aí. Ah, minha cachaça, tá aí. Diga, menino. A doação de órgãos é uma forma de amor? Sim, A quem? a mim mesmo. Ao doador? Claro. Se o doador não tiver consciência do ato que está tomando, não faça. Porque senão quem recebeu terá sempre a presença daquele que pseudo doador. Chora, cuida bem do olho, porque é meu. Hein? O filho é meu. O pâncreas é meu. Fica obsidiando. Né? Olha, você está com uma parte sua porque é minha. Eu não lhe dei, foram meus parentes que deram. Agora, se eu tiver consciência, o meu ato de doação reverterá em benesses ao meu espírito. Entendeu? A cremação mais consequência para os espíritos? Se for não tiver consciência, sim. Mas se tiver consciência, não. Há uma benesse. Entendeu? Mais alguma coisa, não? Não? Paramos por aqui? 11h30. Nós temos tempo aqui para liquidar essa fatura daqui a pouquinho.
falar um pouco da casa. Vamos, Adriana. Adriana não. Mas, Alessandra. Adriana é a menina ali. Tudo bem com você? Graças a Deus. Dormindo até agora. O teu perispírito mostra que está dormindo. Tentei disfarçar. Muito bem. Maria, os trabalhos de sexta-feira como estão? Olhe para mim. Pensar um pouco, né? Por que precisa pensar? Pra saber o que vai falar, né? Pra saber. Quando a gente tem uma pergunta, a gente tem que saber o que vai falar. Os trabalhos de sexta-feira como estão? Para as pessoas que eles falam com sua equipe, Dona Tereza e para equipe de trabalho, estão ótimos. Pelo crescimento do atendimento, mostra que está indo muito bem. E pela vontade das pessoas vir para casa. O importante é esse, que a gente precisa de pessoas vir para casa para a gente ter as pessoas para curar e receber a bênção de Deus. E a gente também. Nosso faz o trabalho. Vou inverter a pergunta. Os trabalhos de sexta-feira como está para você? Está ótimo. Por quê? Porque está me fazendo bem para minha vida, para minha família, para minha casa, para as pessoas que eu conheço, pessoas que estão ao redor a mim. E para minha família, ao todo. Ao norte, aqui, na esquina da minha casa. Família. Muito bem. Está vendo que mudou, né? Hã? Assim foi, né? Eu acho ela, a Maria, mas quem tem que elogiar isso é o alagoano. Toda hora ele faz isso. É, né? Bom, quem é o maior, qual é o maior objetivo dessa casa? E assim, sabe? É a gente ter uma conquista de crescer e ter um ganho de qualidade, de encontramento, que as pessoas falam assim, aquela casa que eu encontrei, uma bênção de Deus, ela fez eu ficar bem, eu vou atrás daquela casa. Cadê São Antônio? São Antônio, qual o objetivo primeiro dessa casa? Atender a necessidades do povo. Como é que é? Atender aqueles que nos procuram com algum tipo de dor. Não. Não? São Henrique, qual o primeiro objetivo dessa casa? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que falar em amor. E é o amor que faz com que nós possamos atender a todos que vêm aqui com o coração aberto e as pessoas serão atendidas por quê? Porque elas necessitam desse carinho, desse amor, desse atendimento. Vou botar uma pergunta para Maria. Maria, qual o segundo maior objetivo dessa casa? Deus, primeiramente, veio junto com a gente na casa, para a casa fluir energias pelos 4 cantos da casa, até o piso, e a respiração do dia da gente, e da vida. São Antônio, qual o segundo maior objetivo dessa casa? Sou eu, meu melhoramento. São Henrique, qual o segundo maior objetivo dessa casa? Eu acho que ainda continua sendo o amor. Demonstrei. Sem ele a gente não produz nada. Pode. Eu acho que é uma coisa importante
postulado, uma lei, entendeu? De que isso é possível de se conectar com a lei, receber de volta esse carinho do outro lado. Eu acho que essa casa tem essa condição e seria um objetivo. Está passando essa orientação. Nós vemos que diz os filhos. Qual é o primeiro objetivo dessa casa? O exercício A caridade. o exercício dos ensinamentos do Cristo. Primeiro objetivo. Segundo maior objetivo, atender de forma incondicional os necessitados. Tem outra cadeira aqui. Primeiro e segundo maior Outra objetivo. cadeira aqui. Tá. Qualquer outro objetivo além desse, Aí na frente. não se cuida. Exercício da caridade ensinada pelo Cristo, o seu Evangelho. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, atender de forma incondicional aos necessitados. Leve isto como farol de sua vida. Os trabalhos de sexta-feira, você está no exercício do Evangelho do Cristo. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, atender de forma incondicional os necessitados de bate a porta. Esses dois pontos são os maiores dessa casa. Aqui os demais virão por acréscimo. E aqui a liberdade que eu ganho é maior, a consciência é maior, a minha liberdade é maior, o meu sorriso, a minha felicidade, a minha fé, a minha segurança, a minha fortaleza é maior. E aqui não há nem presidente nem diretor que seja maior do que esses dois objetivos. Nem o grupo da sopa, nem o grupo da desobsessão, nem o grupo da cura. Todos interagem entre si. Entendido? E aí, seu dono? Quando eu fracasso no atendimento incondicional, O Cristo lhe dá a oportunidade de reviver, refazer, perdoar-se, reconstruir, reiniciar, renascer. Tem o livre-arbítrio do outro, né? Tem o livre-arbítrio do outro que não consegue se curar. Porque ele fala, ele acha que o outro não consegue. A gente não conseguiu que o outro não melhorasse. Não é objetivo meu fazer com que você melhore. E ele fica frustrado. E Não é o meu objetivo, não é o objetivo. Você não consegue melhorar ninguém. Eu não posso tomar remédio pelo doente, também não posso tomar o veneno por ele. mas preocupa, né? Aí é outra coisa. É preocupação. Ocupar-se antes da hora. Na ordem de prioridade vem a calma, a paciência, a confiança, a certeza. Já pensou se eu me preocupasse com vocês? Não dormiria. Preocupar com o que vai fazer a sopa, o que vou colocar. Simplesmente eu confio. Se fizer a sopa errada ou der de forma errada, eu corrijo. Mas antes disso, não me preocupo. E quando isso acontecer, é ordem de prioridade. O Henrique, tem hora que o Henrique liga para mim. Eu dou cada corte no telefone com o Henrique quer esticar, tchum, 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 porque não tem tempo. Mas o Espírito traz assim, milimetricamente. Henrique, eu tenho esse problema, eu acho dessa forma, essa forma. O amado Henrique, até logo, muito obrigado.
ninguém paga custo para ninguém. Não é assim que acontece? O rico, uma ocasião, fez a bobagem de ir à clínica com a mala, com os talões de cheque. Eu já estava morrendo naquela época. E estava morrendo nada. Estava morrendo. Ele estava morrendo de preocupado. A morte dele era preocupação. E ele foi lá, fez o teatro dele durante 40 minutos. Ele justificou a doença, a falta da leite, não sei o que mais. Disse, destilou, fez todo o seu teatro e eu fiquei ouvindo. A pergunta que destrói todo o seu posicionamento. Rick, trouxe o atestado de óbito? Não aceito. Pode voltar. Só aceito substituir diretor com atestado de óbito. Não trouxe, não vai. Agora tem que ser para a igreja. Tire férias, arrume substituto, divida tarefa, faça o que quiser. Mas trocar a diretoria? Não. O doutor caiu na bobagem de ser meu diretor, presidente do Conselho Fiscal, há 18, 19 anos atrás. Nunca me pediu, também nunca levou a atestado de obra. Então sabemos com quem caminhamos. Se é para trocar, se não tem confiança, não vai. Não vai. Entendeu, Santana? Não se preocupe. Ordem de prioridade, execute. Tudo no final dá certo. Tudo vai dar certo. Muitas vezes, quando eu ocupo, eu atrapalho. O senhor não dorme, dá dor na coluna, não é isso? Dor de cabeça, fica com isso aqui tudo tenso. E acha, calma, você está trabalhando para quem? Você está trabalhando por Cristo? Que diacho você está preocupado? No dia que ele te falar, aí sim, é um bate-papo aqui, teto a teto. Bacana, legal. Você mandou fazer isso, eu estou fazendo. Você mandou cuidar das crianças, eu estou cuidando. Cuidar das viúvas, eu estou cuidando. Cuidar dos velhos, estou cuidando. Cuidar dos doentes, estou cuidando. Tomar conta da comida para quem tem fome, estou fazendo. Mas o senhor faça a sua parte, porque do jeito que está, não dá. Não dá. E tem que ser uma conversa de espírito para espírito, com coragem. Sem um ser maior do que o outro. Ele te escuta. Ele te escuta. Sem essa história, porque eu sou pecador, ai, pelo amor de Deus, me socorre. O espírito não está aí nesse negócio, não. Chego com postura de homem, de gente grande, de espírito grande. A minha necessidade é essa, o senhor vai ter que me atender. O senhor vai ter que me atender. O senhor mandou fazer, estou fazendo. Agora, faça a sua parte. Entendeu, Santana? Eu duvido se esse negócio não funciona. Eu duvido se quarta-feira não aparece um grupo. Se quinta-feira não aparece um grupo para fazer comida. Se as coisas não se erguem. Não tenha preocupação nenhuma com as feridas dos outros. Nenhuma. Se chegou na tua porta para pedir trabalho, dê. O que vai fazer? Não se pode. Não se preocupe. O mundo espiritual tem muitos trabalhadores. E não passa pelo nosso espírito, nossa razão. Agora, torne-se responsável. Se alguém está falhando, por ignorância, corrige. Por maldade, substitua. O lugar de praticar a maldade é fora daqui. Aqui não. E não tenha dó. Não, sem o pensamento da culpa. Porque a culpa te aprisiona. Entendido? Sou muito difícil de pedir para que um trabalhador ou quem entrou aqui como doente se curou, se organizou, depois inverteu a ordem. Mas semana passada fiz. Uma irmã chegou pedindo, foi auxiliado,
Depois demos o trabalho para ela, executou o trabalho. Depois inverteu o trabalho para a desordem, para a desconstrução do centro. Eu estou te observando. Não precisa ir na tua casa, nem estar telefonando, nem no teu trabalho. Te observo. Chega aos e-mails extrafísicos o teu comportamento. Semana passada, abri o trabalho de Santana do Parnaíba com uma... Chamei o dirigente, vem carregado. Tudo bem? Só. Desalinhado comigo só, nem o meu carro, que vai me levar no imposto. Entendeu? Ou está alinhado com a casa, ou não está. Comunicação, orientação de espírito aqui, só no departamento de orientação. Nenhum médium vai lecificar passando-se com o espírito e mandar os seus recados. Entendido? Entendi. Então você, como diretor, tome postura agora. Na próxima vez que eu saber alguma coisa, vou eu intervir. Porque nessa casa não eu. Entendido? E a coisa se corrigiu. Porque na casa que falta pão, todos reclamam, ninguém tem razão. Inclusive onde lhe falta autoridade. Faltou autoridade, as pessoas percebem. Os espíritos percebem quando falta autoridade. Tranquilo? Tenha paz em sua consciência, que não está negligenciando o seu trabalho. Mas não seja aqui conivente com o erro dos maus. Com o erro do ignorante, vamos corrigir. Mas com a prática do mal, não é aqui. Muitas vezes entra grupos na casa espírita e se acham supra-sumo. O meu grupo faz o melhor trabalho, os demais não tem valor nenhum. Chama o dirigente do grupo, só um pouquinho bacana. Tem noção do trabalho que você faz? Sim. Me diga qual é o maior objetivo dessa casa. A prática da caridade ensinada pelo Evangelho. Graças a Deus. Então, daqui por diante você não vai ter essa mesma prática. O segundo maior objetivo, atender de forma incondicional aos necessitados. Tranquilo? Então a prática de que o seu grupo é o melhor não é aqui que vai ser feito. Que o seu trabalho é melhor do que os outros não será aqui que vai ser praticado. Sou dirigente de uma unidade e não de particularidade. Entendeu, Santana? Sem levar para casa o peso, disso, aquilo mais, o chorar. Ah, será que eu fiz isso? De forma nenhuma. Agora, depois de corrigir, agora eu falo como dirigente. Daqui a pouquinho posso falar com um amigo. Como amigo eu dou abraço você, dou risada, falo uma bobagem, mas uma grande direção, sempre desse jeito. Para que não se confundam os papéis. Entendeu? Porque muitos acham que espírita é ser bobo, né? É ser bonzinho. Primeiro que o senhor já entre rasgando o verbo. O bonzinho é uma desgraça. Sou bom, eu não sou bonzinho. Me ensinaram a ser bom, não ser bonzinho. Tranquilo? Ontem chamei a diretoria. O dinheiro que tem em caixa dá para comprar 2.000 cestas básicas. Precisamos de 3.500. Tudo bem. Então, vou comprar 2.000 cestas básicas para Biruíbe, 1.000 cestas básicas para Santa Panaíba. Aí Butantã se vê. Não vai receber nada. Mantendo o quadro que tem, não vai receber nada. Por quê? No cadastro passado foi mal
mal feito. Qual foi o cadastro mais confiável? Peruíbe e Santana Parnaíba. Por quê? Porque foram a porta dos pobres. Foram verificar o que acontece. Ou não sei disso? Sei. Só que chegou a hora de expor. Como é que você sabe disso? Eu sei. Você não sabe que... Você não acha que eu não sei quando chegaram a pessoa aqui trazia 5 RGs. E você trazia cadastro 5. Você foi verificar isso? Os RGs eram duplicados. O entregava aqui, depois os RGs passavam por fim da fila. Aqui pode não ter acontecido, mas já acontecido. Então a sua listagem não é confiável. Mas a sua listagem você quer. As casas que vinham aqui buscar as doações, é hora de te dizer, essas casas nem para agradecer a ajuda que tiveram servem. Quando encostaram os seus caminhões, o ano passado e outros anos, será que esse negócio vai demorar aí? Eu vim buscar 150 cesta básica. Vai demorar? Bacana, só refletir lá. Eu presenciei isso aí. Ninguém me falou não, estou sabendo. Agora é hora de dizer. Se tu ficar um dia, 2 dias, uma semana aí esperando, tu não vai receber. Porque na hora que você não teve o prazer de agradecer e estar presente conosco por 10 minutos a mais. Ah, e a casa de caridade? A casa de caridade é para quem? Servir ao teu ego? É ao teu ego que ela serve? Se for ao teu ego, feche. Fecha a bateria. Saia da lista de doador se você não tem condições de fazer. Nós temos um amigo, Edmundo Luiz Leal, que conheço alguns padres, conheço jogador de búzio, conheço cartomante, conheço o que você imaginar. Conheço. Uma ocasião, eu negociava um padre. O cidadão pegou, começou lá, levar muita gente nesse padre. Chamando um particular, amigo, gosto de você, tenho muito amor e respeito por você. Porém, não use essas forças para auto se promover. Você pagará com a sua própria vida. Opa, na época você está sendo egoísta. Será que ele pode fazer, mas eu não posso? Só porque eu não sou presidente da casa? Não. Sabemos, meu filho, que a madeira que bate em Chico, bate em Francisco. Continuou na mesma sequência. Até que começou a mandar nas costas. Você levou essa gente, você tem respaldo do reverso? Você tem respaldo? Não, né? Se você não tem respaldo, você vai sofrer. Não traga ninguém aqui para autopromoção. O atendimento espírita não precisa de proselitismo, de propaganda. Vem quem tem necessidade. Recebe quem tem merecimento. Agora começa a apresentar A, B ou C. Porque quer me promover? Não faça o que você quer. E o nosso amigo Edmundo partiu para o mundo espiritual de uma forma que nem os médicos entenderam. Mas foi avisado antes. Foi avisado antes. Não se promova. Não utilize essas forças que não lhe pertencem para a autopromoção. Então, meninada, chegou o momento de deixarmos de ser crianças. Não precisamos continuar com criancice. Tem um dirigente, começou há 3 semanas atrás, a apresentar um curso
uma tonalidade de brincadeira. As consequências foram de imediato. Quem fazia toda a parte de site, de organização, de preparação, simplesmente mandou material para a clínica. Certo? Eu ouvi, aceitei e me calei. Fui falar com o cidadão. Ele deu todas as suas explicações e discordou do que tomou a posição. Não é hora de me posicionar ainda. Quando os Espíritos me disseram, vá, que a maré baixou e o campo está preparado, foi ontem. Saí do centro e fui lá. Encontrei a mulher, ele e um filho com deficiência. E disse para ele, filho, o tratamento dos seus obsessores, dos seus espíritos é dado na tua sala aqui. E tua família é dado aqui. E você, simplesmente por ser envenenado por uma atitude que veio você, largou o trabalho. Mas não se preocupe. Nós vamos tocar sem você. Ele me responde, você pode tocar esse trabalho sem mim. Mas eu não posso tocar minha vida sem esse trabalho. Eu peço que me dê a oportunidade de ser filho do mundo. Porque foi isso que os Espíritos me disseram. E ele vive dentro de uma sala, lá com os seus computadores, e faz todo o trabalho que ele sempre precisa. Todo o trabalho. Agora, quem está do outro lado, só nós que estamos aqui, não posso ter um comportamento de brincadeira. Perguntei para os outros que davam aula, vocês sabem quantos lares nós estamos? Quantos mil alunos está matriculado nesse centro espírita chamado internet? Você sabe da tua responsabilidade? Você sabe em quantos países está sendo passado? Em quantos idiomas está sendo transmitido? Ah, não sei, então é necessário que você busque esta outra ferramenta. Você tem aluno na Alemanha, no Japão, na China, Hong Kong, Moscou, Cazaquistão, em todos os países da África, da América do Norte, América Central, França, Inglaterra. Você tem como dar aula para esses caras presencialmente? Se você não tem condições, não atrapalhe quem proporciona isso. Porque esse débito será colocado na tua conta. E aqui a coisa começa a mudar. Ou você fala 45 idiomas para transmitir as aulas em 45 idiomas simultaneamente. Você é capaz disso? Não. Então não atrapalhe quem faz. Respeite quem os seus jovens não estão disponíveis. Obrigado, Sr. Antônio. Obrigado, Henrique. Então, uma casa simples, humilde. É simples, mas não é simplista. Tem nada de simplismo aqui. Simplista. Entendido? Não fico ligando para o Henrique, nem para o Sr. Antônio. Como é que está? Mas receba o relatório, viu, Sr. Antônio? Quando estou dormindo e vocês também recebam o relatório de quem escuta e auxilia os senhores. Entendido? Você pode até me sacanear 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, mas não vai me sacanear sempre. Certo, Maria? Continue servindo. Pode. Pode. Não é da Maria os trabalhos dela. Nosso trabalho. Jesus. Não é nosso. Jesus. E o trabalho não é da casa. É. O trabalho é da causa. Da causa. Essa casa um dia abriu as portas e um dia iria fechar. Mas a causa não. Então, é com referência a muitas pessoas que estão vindo aqui hoje que não
quase não vem aqui na casa durante um mês, o tempo que. Porém, eu quero deixar informado que às sextas-feiras a Dona Maria e nós estamos aqui disponibilizando o atendimento a todas as pessoas, também nos trabalhos. Tem muita gente aqui que já estão participando, mas tem muita gente que não sabe dos nossos trabalhos. É isso aí que eu gostaria de Obrigado. E a sexta-feira. Ou seja, os trabalhos de cura não estão só em minhas mãos, se estendem todos os dias Tem lugar para sentar. e para outros seres. Tranquilo aqui? Porque cheguei aqui um dia e um dia irei partir. E a assistência espiritual precisa continuar. Por isso que chegou Maria, virão outros seres. Queria falar antes que a nossa irmã vai passar por cirurgia na quinta-feira. Mas não vai morrer. Não vai. É assim, eu conversei com o senhor, que eu vou fazer uma cirurgia. Você não vai fazer cirurgia, vamos fazer em você. Não vai fazer. Aí eu vou ficar ausente na cirurgia. E, se fosse possível, continuar sexta-feira para não deixar essa linha. E quem trabalha com você quem? Eles todos, o senhor Henrique. Ah, mas tem um médico de comparação. Quem é? Sua filha, que nunca assumiu esse negócio. É, filha? Está na hora de assumir, né? A outra também está vindo, a outra, mas assim, Tá, ou assume compromisso ou não assume. Tá, o compromisso mal assumido é melhor não fazer. Tá bom? então fica nas quintas, como é que é? Como quinta. Porque o senhor Henrique disse- Enquanto você estiver em alta, está suspenso o trabalho. Depois você voltar à régua mesmo. Nós sugerimos uns tratamentos aí para as pessoas que Não. passam por ela. Não? Tá? Na quinta-feira, Certo? Não. Fecha. das pessoas que estão passando por ela. Fecha. 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 Então, para até o retorno dela. Retorna. Se você for, você vai retornar. Não tem problema. Entendeu? Todas as quintas tem o evangelho. Sim, mas aí eu trabalho. Se esforça essa mulher retornar. Sabe quanto tempo ela vai ficar fora? No máximo um mês. Em máximo um mês. Nem 15 dias vai ficar fora. Agora, se arrumar substituto, vai ficar um mês, 2 meses, 60 dias. Vai ficar. Nos considerando que também nós estamos em final de ano, pode haver recesso. Tem recesso. Você vai ter recesso, sabe quanto? Agora pode. Sabe quando eles vão ter recesso? Não vão ter férias, não. Vocês vão fechar. Natal e Ano Novo. Acabou a moleza. Acabou. E volta. Claro. Depois da cirurgia. Você vai ficar meio 10 dias lá, se já está voltando. Bom? Sem moleza, mas acha que o céu é perto? Eu não tenho moleza. Eu não O céu é tenho. perto. Ah, Tem gente que tem. Vai fazer tempo, né? Ela não pode. quem disse? Uma vez quebrei o pé, fiquei todo arrebentado. Ai, hoje eu vou ficar em casa. Chegou o Willis assim, ficou. O pé quebrado. Posso ficar em casa. Quantos pés você tem? 2. Só um quebrou? Foi. Quem tem um pé bom é luxo. Levanta a trabalhar. Primeiro, o objetivo da casa, o exercício do Cristo. Segundo maior objetivo, atendimento que é necessário, que tem necessidade. Sem moleza, sem autopiedade, sem essa história de pieguismo. Quem quiser moleza vai para o Chile, né, filho? Cadê a Chilene? Largou o marido em casa e foi embora. Isso mesmo. Meninada, vamos pedir a Jesus abençoe essa casa, humilde, simples, que ajude sua diretoria, seus mantenedores, seus frequentadores. Rogamos, além dos índios,